Fala galera, meu nome é Natália, eu tenho 17 anos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Se Liga. Eu já vou pedindo pra vocês, não esqueçam de darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho pra vocês ficarem sabendo quando o vídeo novo chegar. E por favor, compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, pra todo mundo, pro cachorro, pro gato, pro papagaio. Vocês sabem, gente, eu sou assim, né? Então compartilhem com todos os seus amigos, todo mundo que você conhece. E também não esqueçam de comentar aqui embaixo perguntando alguma coisa, sugerindo algum tema de vídeo. Eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente pro canal hoje. Eu vou falar de uma série. O nome da série é The End of the Fucking World. Ah, já vou lembrando, esse vídeo tem spoilers, tá bom, gente? E eu já tô falando da segunda temporada, porque isso é uma análise da segunda temporada, tá, gente? E é uma série que fez muito sucesso na Netflix quando lançou a primeira temporada no ano passado. Pra começar a falar dessa série, pra quem não sabe, ela é inspirada em uma série de quadrinhos britânica, ok? Criada por Charles Forsman. E a série na Netflix foi lançada em 2018, a primeira temporada, né, gente? Ou 2019, calma. Acho que é 2018. Ela foi originalmente lançada por uma TV britânica em outubro de 2017, baseada nessa série de quadrinhos. É muito interessante falar sobre essa série porque ela aborda várias questões filosóficas de uma maneira muito legal pra todo mundo entender. Não é uma série chata, é uma série pesada que tem conceitos ao mesmo tempo, de uma maneira que não fica confortável pra gente, muito pelo contrário. É uma série super interessante e isso se dá, inclusive, pelo humor negro da série. Tem muitas abordagens na série que são muito interessantes. Por exemplo, a conversa do James e da Alyssa no estacionamento. Então, a Alyssa e o James, eles sempre pensam demais no que os outros estão pensando. Tipo, o que será que ela tá pensando de mim? O que será que ele tá pensando de mim? E a Alyssa, a mesma coisa, né? Aquela cena que a Alyssa tá conversando com o marido dela e o marido quer, tipo, construir uma casa pra eles morarem e ela fala, tá bom, mas eu quero divórcio. Então, tipo, é um humor assim, você dá risada, mas você chora pelo marido, porque o marido ficou triste, entendeu? Os personagens têm um afeto mútuo um pelo outro, principalmente pela questão do James e a Alyssa e tudo que eles já passaram na primeira temporada. Eu acho que vocês sabem, né? Tipo, eles mataram um cara porque o cara ia estuprar a mulher. Aliás, a segunda temporada gira em torno disso, gente. E isso representa até uma fuga da normalidade, né? Porque a falta de planejamento, misturado com o afeto que existe entre as personagens, acaba causando relações um pouco esquisitas, sabe? Tipo, o James e a Alyssa, eles gostam um do outro, mas eles não querem admitir isso um pro outro. A gente não sabe direito o motivo e a gente vai descobrindo ao longo da série, mas muitas vezes é por falta de segurança, falta de autoconfiança. E isso aborda muitas questões, assim, que nós, adolescentes e jovens, lidamos muito no dia a dia. Os personagens evoluíram muito. Tipo, a personalidade deles não mudou muito, porque eles já tinham uma personalidade construída na primeira temporada. Os dois protagonistas, o James e a Alyssa, eles já tinham 17 anos. Eu notei uma grande evolução neles, eles estão bem mais maduros e a cabeça deles já não é mais a mesma. Na primeira temporada, eles tomavam decisões muito imaturas, assim, tipo, tá bom, vamos invadir a casa de um cara porque a gente quis e vamos matar ele porque ele tentou me atacar, assim, tipo, dane-se as consequências. Agora não, eles estão muito mais pensativos, eles estão pensando, tipo, nas consequências do que eles falam e, enfim, eles estão um pouquinho mais cautelosos. Eu achei ela bem interessante porque ela mostra, assim, como os personagens cresceram. Na segunda temporada, ele já tem 19 anos. Na segunda temporada, ela casou. Então, tipo, só pra vocês terem uma ideia, tipo, ela chegou à idade de casar. Eu fiquei até mal, assim, tipo, não, meu Deus, ela parece uma criancinha, não. E também eles amadureceram devido aos traumas que eles sofreram na primeira temporada, obviamente. Vocês sabem, né, o ponto central da história é que eles invadiram a casa de um professor de filosofia, que ele parecia até um psicopata, né, gente? Ele tirava fotos e vídeos de mulheres violentadas que visitavam a casa dele. E tipo, isso não é muito normal, assim, eu acho que não é muito normal. Ele também chamava as mulheres pra ter relações sexuais e serem conquistadas por ele. Ele oferecia bebidas pras mulheres.
E eles invadiram a casa desse professor sem nem saber. Eu achei muito interessante eles colocarem uma personagem assim, porque lida muito, inclusive, com as falhas humanas, né? Eu vou falar sobre a personagem que entrou na série, nessa nova temporada, chamada Bonnie. Lá pelo penúltimo episódio, que ela tá tentando matar eles, tipo, que ela finalmente consegue colocar a arma, assim, ela consegue mirar a arma na cabeça deles e começar a ter uma conversa, assim, com eles. Eles começam a falar sobre como o professor era, como ele destratou a Alyssa, como ele queria ter relações sexuais com ela. A Bonnie mantinha relações sexuais com ele também, tá, galera? Mas a diferença é que ela acreditava que o professor amava ela, tipo, nutria um sentimento maior por ela. Ela viu o professor com uma mulher, tipo, na casa dele, com uma outra mulher além dela, e ela simplesmente ignorou essa informação na cabeça dela. Ela estava tão apaixonada pelo cara que ela ignorou seus defeitos. Então isso nem é amor, é uma obsessão, pelo contrário, né, galera? Ele me amava. E vocês tiraram ele de mim. Mataram ele. Quantas vezes a gente já não idealizou um crush, um menino da nossa sala, uma menina, e depois descobriu que ele não era tão perfeito assim? Tipo, que ele tirava caca do nariz na mesa, ou que... Enfim, só porque ele mandou o livro dele pra ela, falando que ele estava apaixonado por ela e ela acreditou cegamente. Então, gente, moral da história, o amor é cego e a gente tá sempre idealizando as pessoas, sabe? Falando nisso, nesse romantismo todo, eu queria falar sobre a quebra do romantismo que acontece na segunda temporada. Essa idealização que a Bonnie tinha por ele é criticada. E também, como o pensamento das personagens já tá um pouco mais maduro, depois de todos os traumas que aconteceram na primeira temporada, elas começam a ser um pouco mais realistas em relação às coisas. A idealização da primeira temporada foi muito forte, porque eles não tinham passado por nenhuma experiência ainda, eles não sabiam como a realidade era em si, fora do local onde eles viviam, onde eles frequentavam. Eles idealizaram uma fuga que no final não deu muito certo, porque o James tentou se matar no dia do aniversário de 18 anos dele, né? Sister, 2 anos depois, na segunda temporada, eles tinham uma noção de como o mundo era. E eles têm uma noção muito mais realista das coisas, sabe? Eu achei isso muito legal porque mostrou como as personagens amadureceram na série. Que você passa por experiências e você não idealiza as coisas mais. Você sabe como as coisas são e às vezes você até desiste delas, né? De algumas coisas boas que podem acontecer com você. Essa é a grande crítica da série. Uma coisa que eu achei muito legal também foi parte dos efeitos técnicos. A câmera lenta às vezes até parada. Porque muitas vezes os personagens discutiam, conversavam e a câmera ficava parada. Tipo, não acompanhava os movimentos dos personagens. Tem até uma cena que é a câmera tá dentro de uma garagem e aí eles estão transitando, tipo, pela garagem. Realmente mostra um pouco da estática, tipo, daquela coisa que eles vivem de novo e nada muda, nada fica perfeito. Eu achei uma simbologia, como se quisesse dizer assim: mas a vida sempre vai ser desse jeito e não adianta você idealizar que a vida vai sempre ser desse jeito. Eu achei um efeito técnico bem interessante nas personagens. Okay. I said okay. Say it. Go on, say sorry. Say sorry and then I can say it's okay and everything's alright. Também, o cenário, né, que foi gravado a série foi no meio do nada, tá, galera? Eles estão sempre caminhando em estradas vazias, em lugares que não tem ninguém. Se você nunca vê eles em uma cidade grande, assim, uma capital, não, eles estão sempre, tipo, no meio da estrada, no meio do nada. Isso acaba representando o quanto, às vezes, a falta de sentimentos eles tinham a partir do amadurecimento das personagens. Tanto é que tem uma cena, mais ou menos no começo da segunda temporada, que a Alyssa fala que ela perdeu todos os sentimentos dela, que ela ia casar com o marido dela, mas mesmo assim ela não nutria nenhum sentimento forte por ele. Mas na verdade ela podia estar escondendo os sentimentos dela. É uma coisa pra vocês assistirem e pensarem sobre o assunto. Agora, a pergunta que todos estavam esperando: será que vai ter continuação? Será que vai ter terceira temporada? Meu Deus, o que vai acontecer, cara? Oh my God. Eu acredito que não vai ter uma continuação, porque todos os detalhes que foram questionados na primeira temporada se fecham na segunda e não sobrou nenhuma coisa a se resolver da segunda para uma suposta terceira temporada. Eu acredito que realmente
não vai ter, tá? Uma terceira temporada, infelizmente, porque eu adorei essa série. Eu acredito que foi uma série super interessante, que aborda vários aspectos humanos, falhas que a sociedade tem, mas que muitas vezes a gente não consegue perceber sem alguma produção artística ou cinematográfica. E me critica principalmente essa coisa que eu falei, a idealização do mundo e essa quebra de expectativa, que na segunda temporada mostra eles bem realistas, assim, um movimento artístico que rolou no século passado, no século 19 e 20, rolou aquele movimento de realismo. Ele se contrapõe ao romantismo da primeira temporada, já que as personagens estão bem mais maduras e sabem como é a realidade em si. Esse foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aqui os sites que eu pesquisei informações sobre o assunto. Eu pesquisei nos sites Omelete e no site da Cinepop. Vou deixar o link na descrição do vídeo falando sobre a segunda temporada. Está disponível no catálogo da Netflix. Então é isso, galera. Muito obrigada por terem assistido até o final. Um beijo pra vocês e tchau!